Você sabia que no coração do agronegócio está acontecendo uma revolução? Muito bem, nós do Agro 360 temos uma dica especial para você. O aplicativo Compre Gados, um aplicativo de marketplace para compra e venda de gado e produtos agrícolas, onde você tem aí índices, preços. O preço da arroba, por exemplo, ele está em tempo real atualizado para você. Então você pode baixar o aplicativo agora. O QR Code está aqui no canto da sua tela para você ter na sua mão, na palma da sua mão, no seu celular, o aplicativo Compre Gados. Corre lá. Alô, amigos do agronegócio, tá no ar mais um Agro 360 para você, um programa especial demais hoje aqui. Diversos convidados do mundo do cavalo já estiveram presentes nessa cadeira ao meu lado. Pessoas que se tornaram realmente ícones dentro do trabalho com os cavalos. Só que uma pessoa foi muito importante na carreira de muitos desses que aqui vieram dar entrevistas. Estou falando de um fenômeno, senhor Eduardo Borba, que está aqui comigo hoje. É um horsemanship, que nós vamos falar sobre o que é tudo isso. Mas, senhor Eduardo, primeiro eu quero agradecer o privilégio de tê-lo aqui conosco. Não, o privilégio é meu. O privilégio é meu. O senhor saiba que aqui nessa cadeira já sentaram grandes ícones do mundo dos cavalos, principalmente no quarto de milha, mas muitos que aqui chegavam aí a contar a história, não, porque quando eu comecei com o Borba, não, porque o Borba, não sei o que, então, e foram muitos, e são pessoas, se eu for falar o nome de todos aqui, eu vou esquecer de alguém, mas começando aí a história de hoje, vamos contar um pouquinho do que é essa carreira. Quantos anos o senhor já está na doma, como é que funciona isso aí? Então, a coisa toda começou... Um dia, eu sempre gostei de cavalo, assim, essa coisa de montar cavalo desde muito criança, na fazenda, todas as férias eu passava na fazenda. Onde? Em Capivari. Capivari, onde o senhor está até hoje. Onde eu estou até Mas o senhor é nascido lá ou nascido aqui? Não, eu sou nascido aqui, mas fui criado lá. Até os 8 anos fiquei lá. Uhum. Depois vim para cá para estudar, aí voltei casado. Então, para ajudar a tomar conta e tal, e aí fui indo mexendo com cavalo, sempre tive cavalo e tal. E um dia eu estava lá fazendo aula na escolinha da Hípica aqui em São Paulo, e um primo meu de Piracicaba passou lá e falou, vamos Bauru ver uns cavalos? Quarto de milha? Vamos. Aí chegou lá no Bauru Aras, que era do Heraldo, até hoje, né, dos filhos, agora virou 4 irmãos. Antigamente era Bauru Aras, que era dele e do Guilherme Ferraz. E me botaram em cima, o Dito Moreira me botou em cima de um cavalo chamado Ondo Rancheiro. Ondo Rancheiro. E enlouqueci completamente. Eu estava fazendo macrobiótica, parecia um monge chinês, pesando 70 quilos. Eu saí de lá completamente louco e já fui pro restaurante, tomei cerveja na hora do almoço e a coisa... Até então o senhor montava que tipo de cavalo? Só cavalo de salto? Não, eu tinha 2 éguas por 100 em inglês, né? Eu sou vizinho ali do Aras... Como é o nome do Aras? O Aras do Hernani Azevedo Silva, que era um Aras lindo de puro sangue inglês, e eu frequentava lá, porque eu queria saber desse negócio de cavalo, então eu frequentava Jockey Club, frequentava a Hípica Paulista, que tinha 3 lugares para você ir pra você mexer com cavalo naquela época, né? Jockey Club, Hípica Paulista e Hípica de Santo Amaro. Não tinha outro lugar para você ir. Porque as pessoas tivessem algum conhecimento de cavalo, né? Hoje são os últimos lugares que a gente precisa ir. Porque o Jockey Club Corrida já... Pra jockey, o senhor talvez não tivesse pelo tamanho... Não, mas o veterinário que tinha lá, que era o Dr. Salles Gomes, era um cara que entendia de cavalo, entendia de vida, de filosofia, como ninguém. É uma coisa absurda, né? Tinha uma placa, eu não me lembro o que estava escrito na placa, mas era uma placa de uma frase do Emerson, que é um baita de um filósofo, né? E ele tinha toda essa coisa, né? Por exemplo, ele fazia coisas assim, o cara chegava lá no consultório dele e falava assim, doutor, minha égua virou fio. Sabe o que é virar fio? Não. Virar fio é quando passa do treino. Passa... o treinamento passa. Fica além do que precisava. Certo. Ele olha pra cara do chefe e fala assim, tira 7 litros de sangue dela. O cara fala, mas a corrida é sábado. Isso era uma quarta-feira. Ele falou, pode tirar 7 litros de sangue dela. Né? Vai lá e espera a égua na chegada. Ele era genial. Absolutamente genial. Esse feeling que tinha antigamente, hoje vai sumindo, né? E eu sempre tive, não sei se a sorte, o que é, né? Que esses caras todos muito importantes do cavalo, não sei o que, se engraçavam comigo. Assim como o Mike Bridges agora, com 80 e poucos anos de idade aí, de repente começamos a trocar umas mensagens e tal e coisa. Ele falou, quantos anos você tem? Eu falei, 77. Ele falou, então, eu vou te passar meu zap e meu e-mail, porque eu quero
ter uma pessoa da minha geração para ficar conversando. E o cara me faz legal. mentoria direto e nunca falou num tostão, nunca mencionou o negócio de dinheiro. Jamais. Bom, voltando lá no Salles Gomes. E daí conheci outro cara, na época de Santo Amaro, chamado Carlos Henrique Zilmermann, que até o Heraldo botou ele de presidente do Studbook naquela época. E eu frequentava muito ele montava cavalo pra caramba, super bem, é um alemão, né? Mas sistemático, barbaridade. Mas me ensinou coisas incríveis. Em 75, quando eu fui a primeira vez, então, o Heraldo me arrumou para ir. Em 75, me arrumou, eu passei 4 meses no Texas com um cara chamado Alan Maguire, que era o lugar que os brasileiros iam para comprar cavalo. E era um cara que mexia com apartação e tal. O quarto de milha tava com o quê? Com uns 10, 15 anos no máximo aí de vida no Brasil. 68 começaram as importações, né? Não tinha nem isso, então, não tinha nem 10 anos ainda. Eu esqueci de entregar o boné do senhor aqui. Opa, obrigado. Depois o senhor vai... Esqueça e leva embora pra casa. Aqui. Mas, o senhor Eduardo, vamos só voltar um pouquinho. Até então, naquele momento, a doma aqui no Brasil, ela era de que forma? Como era a doma do Brasil? Veja bem, a gente... Como é que eu vou falar para você? Não, era uma intuição. Tinha alguns domadores, né? Por exemplo, lá na minha região, tinham 2 caras. Era coisa, né? Um era Catarina, desses da Bombacha, e um outro era um chueito de lá. Mas eles judiavam muito dos cavalos. Quer dizer, eles, assim, venciam pelo cansaço na história, né? Esse Catarina, não. Ele era vaqueirão pra caramba, ele montava em qualquer coisa, mas palanqueava, né? Quer dizer... Eu costumo muito dizer isso para as pessoas, né? Você põe um cavalo chucro no palanque e apresenta objetos estranhos para ele se bate lá, mas de repente ele para de se bater. Por quê? Né? Porque ele entendeu? Não, porque ele percebe que se ele ficar quieto, ele se machuca muito menos. Né? Então, o que a gente não conhecia aqui no Brasil nessa época é que o cavalo tinha uma mente que operava a vida dele. Isso nunca foi mencionado, nem na hípica, nem em lugar nenhum. Ninguém mencionava essa coisa que o cavalo tem uma mente que opera a vida dele. E aqui se falava muito dessa coisa do espírito, o cavalo muito espirituoso, isso e aquilo, mas que o cavalo tinha uma mente que você podia manipular, nunca ninguém abriu a boca para falar isso. Quando a gente vai falar em horsemanship, eu poderia traduzir que é uma questão de conexão entre homem e animal? Isso seria basicamente pode até falar isso, você pode falar isso, mas horsemanship tem bom, tem ruim, tem péssimo, tem ótimo. É o jeito que o cara... É que nem educar filho. É exatamente a mesma coisa que educar filho. Mesma coisa. Quer dizer, tem gente que bate em filho, tem gente que não. Tem gente que mima filho, que os caras ficam indecentes. Né? Os cavalos ficam a mesma coisa. E tem a questão que tem filho que apanha e se torna futuramente uma boa pessoa, como tem o que apanha e fica ruim. Exatamente. Não tem regra de jogo. Então, mas a regra mais certa... Então, tem uma história que eu só sei falar disso, só converso dessas coisas. Um dia eu fazia ginástica numa academia ali na Ecofit, ali na continuação da Heitor Penteado. Peguei um táxi para vir até o Conjunto Nacional. Entrei no táxi, comecei a conversar. O cara falou assim, rapaz, você tá falando um negócio que aconteceu comigo. E ele falou, eu fui até cabo no exército. E o meu primeiro filho, eu eduquei no militar. O segundo, tirei ele da FEBEM 3 vezes. Porque eu entrava duro nele, ele falava, pode vir. E sumia. Aí gastei uma fortuna de psicóloga. Para chegar nela, depois de um tempo, ela olhar pra minha cara e falar assim, o menino não tem nada, o problema tá aí. Desse jeito. Então, quer dizer, é isso. Você tem que saber que jeito você faz, né? Agora, o que aconteceu com essa coisa do horsemanship natural é que virou uma equitação de recreação. Que é trabalhar cavalo na guia, que é trabalhar o cavalo no redondel, essa coisa do Andy Roberts, de trazer o cavalo para você, do cavalo te seguir que nem um cachorro, embarcar cavalo no trailer, essas coisas todas, né? Mas... E esse horsemanship natural, ele deixa muita coisa para trás. Por isso que o pessoal do concurso não gosta. Como assim do concurso? O pessoal que mexe com concurso, com competição, não gosta disso. Nunca gostou. Sempre eu recebi muita crítica. Mesmo na época da doma racional, eu recebia muita crítica do pessoal tradicional. Por quê? Porque os cavalos ficavam dessensibilizados demais.
Mas essas histórias do cavalo que era bravo pra isso, pra aquilo, aquilo outro, não quero nem entrar em nada pessoal, mas que depois de um trabalho de conexão acaba acalmando ali. Não é um trabalho de conexão, né? É um trabalho de você lidar com a história. Quer dizer, você precisa saber como é que o cavalo funciona mecanicamente, você precisa saber como é que ele funciona mentalmente e você precisa saber como é que ele funciona na emoção, nessa coisa do espírito, né? Porque você perceber como é que a parte mental entra em contato com a parte física não é difícil, né? Quer dizer, você vai ali, faz um gesto qualquer e o cavalo entende e a parte física dele responde, né? Certo. Agora, perceber e entender como é que essas duas partes entram, você conecta a parte do espírito, é que é complicado, é mais complicado, né? Que é a hora que o cavalo precisa fazer força. Então, como é que a maioria das pessoas, né? Quer dizer, como é que a equitação atual é? Ela é coerciva e intimidativa. Quer dizer, o cavalo tem medo. Quer dizer, por quê? Porque respeito e medo andam muito junto. Certo. Anda muito junto, é muito colado, não dá pra você toda... Como é que você vai, né? Quer dizer, isso aí, o cara precisa... Você pega esses... Por exemplo, a história dos clássicos. Você pega os clássicos de antigamente, né? Assim, principalmente os franceses, né? Quer dizer, tem uma diferença enorme entre a equitação francesa e a equitação alemã. A equitação alemã é de... fica aqui, não tem conversa. Mas Cavalo engajado aqui. não é só engajado, mas mentalmente assim, ó, você não fica distraindo porque não vai dar certo, né? Quer dizer, é uma coisa que tem um pouquinho mais de firmeza até perto da intimidação. Os grandes clássicos, né? Uhum. Fazem isso. Na equitação francesa, já tem uma rédea flutuante. Já tem uma coisa que é mais, né? Então, já é um pouco diferente, né? Tem um cara que é suíço, chamado Philipp Krall, que tem uma escola chamada Escola da Leveza, né? Esse é um dos maiores horsemen que tem no mundo atualmente, assim, no mundo atual, dos clássicos, que tenta fazer essa equitação arte até hoje, né? Mas ela ficou muito modificada por conta da competição. Porque na competição, o que vai, principalmente com os prêmios que tem hoje, né? Como é que você vai pôr o cavalo na frente disso? Ninguém põe. Todo mundo põe o dinheiro na frente, né? Os cavalos começam a custar uma fortuna, os prêmios... Por exemplo, eu ouvi dizer que o prêmio do Pôr do Futuro de rédea nos Estados Unidos desse ano foi $350 mil para o primeiro colocado. O cara que fez nível 1, primeiro no nível 1, ganhou 70 mil. É muito dinheiro. É dinheiro, né? pra caramba. É dinheiro pra caramba. Quer dizer, isso aí, além da fama, além do status que esses caras todos recebem na coisa, né? Então, né, e no quarto de milha, essa história do Pôr do Futuro é complicada pra caramba. Quer dizer, o cavalo com 4 anos de idade tem que mostrar o seu potencial maior. Que nos concursos aí nos outros concursos, todos aí que não é de quarto de milha, ou dessa coisa de cowboy, o cavalo 7, 8 anos, 9 anos, né? Então a gente não tem muita longevidade no quarto de milha. Longevidade útil, quer dizer. Uhum. Você vê os cavalos, é que nem cavalo de corrida, com 6, 7 anos, já era, pega outro. Mas vamos voltar na história, que a gente abriu um leque aqui. Eu vou perguntando, a coisa vai se abrindo. Mas lá em 75 o senhor foi para os Estados Unidos. Foi. Mas começar com a doma começou... Não, comecei em 72. 72. Mas com o seu feeling natural ou da onde o veio meu isso? feeling natural, que foi influência desses caras todos que eu vivia junto aí, lá em casa. Mas o senhor já tinha uma pegada mais... Pegada mais braba. Eu braba. sempre fui áspero pra cavalo. Sempre fui áspero. Sempre fui áspero. E isso modificou futuramente? Muito. E vem modificando cada vez mais. Vem modificando. Continuo áspero muitas vezes. Como foi? Continuo áspero. Como foi pro senhor pegar e chegar nos Estados Unidos? E foi lá que o senhor viu... Cheguei lá, pensei que eu sabia montar cavalo. E até hoje eu penso que sei montar cavalo. O cara que pensa, que fala, que sabe montar bem a cavalo, não tem noção do que seja montar bem a cavalo. Isso está escrito num livro importantíssimo aí. Num livro italiano, de um cara... Eu tenho até aí, tenho aqui. Se você quiser falar, pode falar. Gente. Eu tenho ele aqui.
Quem se diz convicto de que sabe montar bem a cavalo, isto é sinal que ele não sabe o que quer dizer montar bem a cavalo. Maravilhoso. Porque essa coisa é uma coisa que é um aprendizado constante. Por exemplo, outro dia eu falei pro Mike Bridges esse negócio, meu Deus, que não sei o quê, toda essa coisa, a gente trabalhando desse jeito e tal. Ele falou assim, somos dois velhos que queremos ficar melhor. Né? Que bacana. Dois velhos que queremos ficar melhor. Porque a autoconfiança tem hora que ela pode ser complicada, problemática, né? Quando o cara se acha muito... Claro, isso aí é o que atrapalha. Isso é o que atrapalha, né? Isso é o que atrapalha completamente. Porque a primeira coisa que o cavalo exige da gente é humildade absoluta. E a gente não tem. Nós, ser humano, precisamos apanhar demais para ser humilde. A gente não consegue. Eu faço... Nossa, para mim é uma batalha. É uma batalha. É aquela frase que o Jango comenta tanto, né? Um cavalo, um animal que desprovido de ego, de uma série de coisas que a gente consegue aprender todo dia montando a cavalo, né? Mas enfim, chegando lá, o senhor viu, falou, não sei nada de cavalo. Foi essa a impressão que o senhor teve quando chegou lá? Puta. O cara me botou num cavalo, num cavalo, falou, galopa um círculo aí, galopa um círculo, tal coisa, aí faz uma mudança aí no meio, né? A hora que eu fui fazer a mudança, meu pé escapou do estribo, falou, pois mas estribando desse jeito aí. Isso já em 78, não foi em 75. Uhum. Em 75, a coisa foi assim, ele era muito mais um comerciante de cavalo e... Ele não era um bom treinador, ele não era uma pessoa assim, né? Foi uma experiência legal. Eu gostei de ir. O Heraldo tinha me dado o nome de um outro cara chamado Bob Anthony, mas era na Pensilvânia, e eu não me arvorei a sair do Texas de ônibus até a Pensilvânia para ficar com esse Bob Anthony. Esse Bob Anthony era um cara de rédeas finíssimo. E ele treinou uma égua chamada Sapphire Code, que veio para cá, que o Dr. Euclides Aranha comprou essa égua, logo que ela chegou aqui. E quando que o senhor trouxe esse contexto, esse conceito, na verdade, da doma racional, do horsemanship para o Brasil? Pois é, isso foi da doma racional, né? Quando depois, em 77, eu entrei no mercado sem nunca ter feito um concurso na vida, uma competição na vida. Logo que eu entrei nesse negócio do quarto de milha, você já ouviu falar de um cara chamado Aurélio Persone? Já ouvi falar. Pois é, ele é pai do Tony Persone. Uhum. E esse cara também, velhão, não sei o quê, se engraçou comigo. Gostava de mim e não me tungava, porque ele era um cara assim, se você chegasse pra ele e falar assim, eu quero um cavalo roxo com uma estrela na testa, marchador, amanhã tava na porta da sua casa. Terrível. Uhum. E ele apareceu lá uma vez e falou que falou, comprei um cavalinho quarto de milha lá, 3/4. Aí eu vendi minha tropa inteira pra ele, de pungaiada que eu tinha, pra ficar com esse cavalo. Fiquei. Antes de ficar com o cavalo, liguei pro Heraldo e perguntei, Heraldo, ó o cavalo que tá aqui comigo, né? Que eu tô querendo pegar. Ele falou, o cavalo é ótimo, né? Mas nunca, tinha 12 anos. O senhor tinha 12 anos? O cavalo. O cavalo. O Heraldo falou, o cavalo é muito bacana. Produz bem pra caramba, naquela época podia cruzar com 3/4, essa coisa toda. Mas nunca ninguém parou nele. Brabo. Falei, puta, agora entrei numa fria, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Aí fui lá ver o cavalo. E o Aurélio tinha o peão dele, não tinha um braço. Até aqui. Falei pra ele, monta aí no cavalo, eu quero ver, né? E ele montou no cavalo, foi pra lá, foi pra cá e tal. Mas era um cavalo, assim, velhaco, né? Depois eu montei, passei a mão no pescoço do cavalo, e sabe quando o cavalo foi tesoura assim, né? Falei, epa. Mas levei pra casa. E fui fazendo tudo, judiando dele pra caramba, inventando moda e tudo, essas coisas, do ouvir falar, né? Ouvia falar, mas eu sempre tive um temperamento horroroso, né? Então essa coisa do temperamento é que é fundamental pra você, quer dizer, pra você treinar cavalo, você tem que saber, né, dominar o temperamento. Porque... Mas desculpa, temperamento horroroso em que sentido o senhor fala? Bravo, de agressivo. De agressividade, claro. Assim, de repente você quer ser obedecido. Por exemplo, no treinamento de cavalo, o cara quer ser obedecido. E cavalo não obedece, cavalo interage. Essa que é a diferença. Né? Mas todo mundo quer ser obedecido.
Eu mandei, você tem que fazer. Uhum. Né? E é isso que nem sempre funciona. Porque daí porque um cavalo que funciona muito bem comigo, né, pode não funcionar bem com você, né? Ou vice-versa, Exato. né? Então isso tudo que é, quer dizer, por isso que é uma arte, por isso que é uma coisa complexa pra caramba, por isso que esse cara fala isso, né? Uhum. Bom, mas enfim. Aí o senhor pegou o cavalo e vendi no leilão de Bauru, que era a coisa mais importante do mundo, novembro em Bauru. Naquela época. Mas o senhor conseguiu. Domei, ficou ótimo, bacana pra caramba. E tal, na espora, aquela coisa. Chegou lá, quem comprou o cavalo? O Tô. Uhum. Pra dar de presente pra um amigo. Ótimo, muito bom. Aí, saí de lá. No ano seguinte, comprei um cavalo do Luiz Felipe Rezende Sintra, que era um cara que tinha uma fazenda de Santa Gertrudes e Guardemilha, jogador de polo, ali em Montemor, pertinho de casa. Sim. Mestiço de inglês. Ele era um cara que conseguia. Imagina, esse Luiz Felipe, ele comprava o que ele quisesse no King Ranch sem leilão, sem precisar estar no leilão. Ele tinha amizade com o pessoal lá. E o único brasileiro que foi convidado para o casamento do Príncipe Charles. Oh. É um cara figura, assim. Ele era um cara interessante. E aí, comprei esse cavalo dele, mexi o ano inteiro, levei pro leilão de Bauru, o Adão Medeiro, pai do Guto, comprou. Que ele era presidente do Rancho Guardemilha naquela época. Ah, vou comprar pra minha filha. Falei, não serve pra sua filha de jeito nenhum. Isso aqui é veaco no último. Não vai servir. Tudo bem. E daí, em 77, eu levei e nessa coisa do Heraldo, eu comprei 3 éguas dele. Logo que eu fui lá, e a primeira coisa que eu fiz antes de ir para os Estados Unidos, eu passei 30 dias lá no Bauru Aras, junto com o Dito Moreira. Uhum. E esse Dito Moreira era um cara, você já ouviu falar dele? Já, muito. Pois é, o Dito montava num burro chucro aqui, chegava no pasto, passava outro lá no que ele laçou no pasto. Dom mesmo. É. Puro dom. Mas coercivo no último grau. E aí vendi essa égua pro presidente da BQM, que era o Sérgio Paz de Almeida na época. E o Johnny Coachman, que é um cara que ajudou a BQM uma barbaridade e que tá esquecido, que é uma judiação. Vou chegar lá no Johnny. É que eu fico tão emocionado quando eu falo dele, porque vendi essa égua e fui jantar super eufórico, que tinham vendido e tal. E tava o Puli, que era esse cara, que era presidente do Estúdio Book. Nessa época, eu não sei se ele era mais, né? Mas ele tava, ele, a mulher e um casal de amigos que mexia com equitação de salto. E nós sentamos na mesa dele, eu e minha mulher sentamos na mesa dele, e meus filhos e tal, e ficamos conversando, e eu tava naquela puta euforia, porque eu queria... Em 75, esse Puli, ele tinha me indicado os 2 livros mais importantes que eu comprei. Um que era de um cara chamado Alois Pojaski, que foi diretor da Escola de Viena na época da Segunda Guerra, e um outro russo que morava em Nova York, de salto, que chamava Vladimir Litauer. Nesse Vladimir Litauer tinha um capítulo, que foi o único capítulo que eu li, que me interessou realmente, que é assim: imagine se eu fosse um cavalo. Esse livro me abriu um leque enorme, uma janela enorme na minha cabeça. E o Pojaski, que era dessa escola de Viena, né, toda uma coisa de procedimento metódico e de não coerção. Uhum. Eles foram meus livros importantes aí por muito tempo, até hoje eu consulto eles. E eu estava super eufórico, porque um dos livros que eu comprei, que não foi o Puli que me indicou, era um livro de um cara chamado D. White Stewart, que era Western Equitation e Showmanship. E nesse livro foi que eu vi os primeiros cavalos californianos esbarrando e tal, e eram uns cavalos muito mais parecidos com os nossos aqui, mais na mão. Não tinha essa coisa do Texas, com esses cavalos com rédea lá embaixo. Cavalo mais baixo, cabeça mais baixa. Pois é, e naquela época, os apartadores não sabiam nem galopar na mão.
Você viu os caras no aquecimento, galopando na mão errada, nada. E era muita espora e muito... Isso lá nos Estados Unidos mesmo? Lá nos Estados Unidos mesmo. Então, eu posso dizer que o senhor veio de uma evolução dessa questão de doma e horsemanship junto com os Estados Unidos, né? Eu nunca pensei nisso, mas pode ser que sim. E o grande problema é que a tradição brasileira de quarto de milha é texana. E texano é bruto pro cavalo pra caramba. Texano é bruto pro gado, bruto pro cavalo. E eu fiquei sabendo por quê. Daqui a pouco posso até contar isso, né? E quando eu vi esses cavalos californianos desse jeito, eu falei, eu quero ir pra Califórnia, porque é lá que eu vou e não sei o que e tal. E eu comentando que jeito que esses caras da Califórnia montavam e tal. E aí uma hora o Tô, que sentou do lado junto com o Johnny, e falou, aí Utah, como é que monta, hein? Falei, vai passear, para de me encher o saco, conversa, né? Aí o cara que tava do meu lado, o Pulho, falou, você não pode falar assim com esses caras que dão serviço pra nós e não sei o que e tal. Falei, para com isso, né? Aí saíram os dois, foram embora, voltou o Johnny sozinho. Me levou lá pro fundo do restaurante e falou, você quer ir pros Estados Unidos? Eu falei, tô indo. Então a BQM vai te ajudar. Né? E a BQM me pagou 4 passagens, que era eu, minha mulher, 2 filhos, e tinha aquele tal daquele depósito horroroso, né, de 22 Naquela época, $22 mil, né? 22, não sei se era dólar ou cruzeiro, sei lá o real, o cruzeiro, sei lá o que era. Para viajar pro exterior, qualquer lugar do tinha planeta. Que fazer um depósito. Você tinha que fazer um depósito e grande até, considerável. Bom, aí tinha isso, e me pagariam o aluguel de um apartamento de $300. E o resto era dinheiro meu. Da minha família, quer dizer. E daí, uma vez veio um cara chamado Martin Clark, que era vice-presidente da Aqua lá, que também se engraçou comigo e gostou muito e tal, ficamos amigos. Ele falou, quando você for, você me liga que eu arrumo um lugar bom pra você ir. Né? E foi isso que eu fiz. Tô querendo ir, tal coisa. Ele falou, já tá arrumado o lugar, você vai pra Califórnia. lá. Aí fiquei 1 ano com esse Joe Moreno Jr., que era um cara que não fazia essas competições, não participava dessas competições de associação de função. Ele participava só das competições como se fosse da BQM, da Aqua. Certo. E um monte de amador, cavalada simples, cavalada comum, nada desses grandes prêmios e essa coisa toda, né? E aí, cabeludo, barbudo, ele me enchia o saco e falava, sabe por que você não aprende? Muito cabelo, não entra informação aí e tal. Judiava de mim uma barbaridade. Bom, depois desse negócio de ter galopado um círculo lá e tal, foi mudando de mão, perdi o pé do estribo, ele falou, desse jeito você não vai montar cavalo nunca. E eu falei, tá bom, né? Fiquei montando cavalo a passo e a trote o ano inteiro quase. Não tinha cavalo, era raríssimo ter um cavalo que eu pudesse galopar. Que era tudo pegar esses cavalos que era tudo atrapalhado, que ele recebia esses cavalos atrapalhados, ficar trabalhando, andando pra lá, andando pra cá. E domamos aí meia dúzia de potro. A hora que teve um potro muito, assim, mais esquisito, ele chamou um cara de fora, não me deixou mexer, porque ele não queria me machucar. Confiava ainda, talvez. Não, ele não queria me machucar, porque o potro ia machucar. Não, imagina, o cara montou, um cara de rodeio, foi lá, montou potrinho pequeno, tudo, né? O cara maior que você. Um cara o quê? De uns 100 quilos, mais ou menos, né? O potro pulou em meia hora, o potro pulou 3 vezes com ele, mas pulou duro, não é brincadeira. Pulou, né? E depois ficou manso. Depois o Joe começou a montar ele lá, eu nunca cheguei perto desse cavalo. Mas eu montava de 12 a 13 cavalos por dia pra ele. É bastante. É bastante. Mas com essa qualidade que não era uma qualidade, né? Era andar. Sair. Né? Teve um cavalo que eu demorei acho que mais 1 mês ou 2 meses pra ele andar uma palusa pra andar a passo. Né? O cavalo não conseguia andar a passo. Não conseguia, também... Isso que é um negócio que é complicado. As pessoas às vezes acham que o difícil é galopar. O difícil é manter o cavalo. Pois é, e agora aprendendo equitação de verdade, porque esse Mike Bridges conhece a equitação clássica eu nunca vi um cowboy conhecer e nem esses caras de hípica conhecer a equitação clássica como esse cara conhece, né? Esse Mike Bridges é um negócio absurdo, que ele conhece
E ele foi uma coisa muito interessante isso dos clássicos, né? Eu sempre tive um pezinho no clássico lá, mas nunca desse jeito que tá agora. Você nunca montou? Saltou? Chegou a saltar? Não. Montava de sela inglesa e tal, mas nunca saltei. Assim, nunca fui fazer nada. Fiz um pouquinho de escola na hípica, porque eu queria aprender umas coisas, mas nada... Assim, o que me pegou mesmo foi essa coisa western, né? Essa coisa do cowboy. Depois eu até quero ler um poeminha que eu fiz há muito tempo atrás. O senhor que escreveu? Meu trabalho e minha fantasia de menino. Férias na fazenda, sempre os cavalos. Filme de cowboy no cinema da cidade. Roy Rogers e Trigger, Jenny Autry Champion, Zorro e Silver, Tom Mix e Tony, Hepalon Cassidy e Topper. Gente que pegava chapéu no chão sem descer do cavalo. Gente que não montava, saltava no estribo. Gente que vinha correndo, saltava pela garupa, encaixando-os na sela, pronto para partir. Aqueles cavalos maravilhosos ficavam ali parados, esperando seus cavaleiros, como se soubesse o que estava acontecendo, como se soubesse o script. A vontade do seu cavaleiro era a sua também. Havia muitos esbarros, havia muitos rollbacks também, e o tempo foi passando e os filmes mudando. Em Roy Being the Judge, Paul Newman espina seu cavalo no cruzamento de uma pequena cidade, atirando no ângulo de 360 graus. E os cowboys, John Wayne contrata um bando de crianças para ser integrante de uma comitiva para viajar um gado não sei quantos dias de marcha. O teste dos meninos era montar uma égua redomona, ela encilhada de racamor na cabeça, um por um dos meninos monta e cai. O último para nela, espina para os dois lados, e assim os meninos veem como é o começo daquilo que os espera. Uma pergunta martelava na minha cabeça. Por que será que cavalo de cabeça de cowboy é tão legal? De repente, toda essa fantasia se torna realidade. Eis que me encontro um dia trabalhando com cowboy de verdade. Consegui, então, perceber e responder o porquê do cavalo ser tão parceiro. É porque ele é a ferramenta primordial. Sem ela não existe trabalho. Consequentemente, não existe vida. O cavalo é a mágica de estar vivo. Gente, que coisa maravilhosa. É isso aí. Confesso que me emocionou aqui. Mas emociona mesmo. Porque... Toda vez que eu leio, eu fico assim também. Parabéns. Eu vejo assim, tá faltando uma essência de que tá escrito nesse poema. Tá faltando a essência das crianças hoje terem aqueles seus ídolos, os verdadeiros cowboys. O senhor falou de John Wayne, o senhor falou de nomes que a gente, né, Zorro lá atrás, né? Eu procuro assistir isso com os meus filhos hoje, né? A Lenda do Zorro, aquele filme mais hollywoodiano ali todo, mas tá faltando essa essência. Mas eu tô falando do Zorro de máscara. De máscara. Cavalo branco. Isso. Mas mesmo assim, os filmes de hoje, você não tem tanto mais. Não tem. Não tem essa essência. E que hoje eu vejo que falta essa questão do homem, do caçador, Mas principalmente do homem da parceria, né? Porque, por exemplo, o Roy Rogers e o Trigger era um negócio assim, aparecia. O Trigger viajava num trailer com ar-condicionado, bebia água gelada e essa coisa toda que tinha, né? Era uma coisa... Por exemplo, eu fazia coleção das capas do gibi do Roy Rogers, todos, né? Num caderno de cartografia. Tinha tudo. Que legal. Sabe, essas coisas todas sempre foram muito importantes para mim. Então, isso aí, o que eu acho que falta, por exemplo, o Paulo Cury, conheci o Paulo quando ele tinha 12 anos, eu tinha 30. Eu sou 20 anos mais velho que ele e a gente ficou amigo para sempre, desde aquela época. Você imagina. E outro dia ele me ligou, ele falou, fiquei muito emocionado hoje, porque a BQM vai homenagear o Old Ondo. E o Old Ondo é filho do rancheiro. E eu só não comprei esse cavalo porque o Heraldo falou, não presta para garanhão, esse cavalo ele não serve para garanhão. Não compre porque não vai dar certo. E eu não comprei, porque era o cavalo que eu queria comprar, né? Daí o Heraldo castrou, foi o primeiro castrado brasileiro. Isso. E daí daí ele foi trabalhando para cá, não sei que rolo que armou, que ele foi parar na mão do William Cury e ficou com o Paulo, e o Paulo ganhava tudo com ele. E era versatilidade, né? Fazia tudo, fazia baliza, tambor, laço. Tudo. E fez rédea, só não fez rédea porque chegava no dia da prova, ele se lembrava da corrida do tambor, né? Mas em casa ele fazia rédea total, sem problema nenhum. O Paulo
E daí o Paulo falou, e eu não vendi ele por sua causa. Né? Verdade. Porque você gostava dele, porque você falava aquelas coisas e não sei o quê. E eu fiquei com ele até o fim e ele morreu velhinho lá em casa comigo. Por isso, me ligou para falar isso, no dia que ele recebeu o Award, o Hall da Fama. Não, no dia... Quando ele foi... Assim, quando a BQM falou, olha, nós vamos fazer uma homenagem pro Odiondo, né? Uhum. Então, eu fiquei muito... Porque eu sempre tive essa coisa romântica, essa coisa mítica com o cavalo. Isso sempre foi uma coisa que me acompanhou, né? Quando eu mudei para São Paulo com 8 anos de idade, tinha um terreno baldio do lado do apartamento que nós fomos. Eu falo, mãe, ó, dá para trazer minha égua aqui, ó, nesse lugar aqui, pode ficar aqui. Que né? Bacana. E como é que foi essa introdução dessa parte de doma, que foi a abertura de chave para grandes treinadores que estão hoje brilhando no mundo afora? Como foi isso? Então, foi quando eu cheguei, completamente, sempre fui destrambelhado completamente com essa coisa. Cheguei, era o Samir Jubran, o presidente da PQM. Aí cheguei lá e falei, bom, que eu queria montar um curso de 3 meses, porque o Joe falava que para domar um cavalo precisa de 3 meses. Aí o Samir olhou pra minha cara e falou, você ficou louco? Você acha que eu vou largar meu peão fora de casa 3 meses? Você é doido? Né? Aí eu bati o pé que nem um maluco lá e consegui por 1 mês, pra fazer um curso de 30 dias. Uhum. Por pura insegurança minha, de medo de não dar conta. E o curso era uma loucura, porque era 40 cavalos, 20 alunos, né? Durante 30 dias a gente acampado ou num recinto de exposição ou numa fazenda. Olha aí. Mas rapidamente ficou muito claro que domar os cavalos não tinha o menor problema. O problema é as pessoas. E aí que eu acho que entra o meu pedaço, né? Uhum. Que é essa história que eu nunca foquei no cavalo. Eu sempre foquei nas pessoas. As pessoas é que precisam... Porque o cara não precisa aprender protocolo, ele não precisa aprender técnica, ele precisa ter consciência do que ele está fazendo. Uhum. E é isso que eu sempre fiz e sempre bati. Por quê? Eu era casado com uma artista nessa época e de repente começou a sobrar tempo pra caramba. Começou a sobrar um monte de tempo, imagina. Eu passava 15 dias com os cavalos no chão. E isso que foi, assim, uma crítica grande que eu recebi, que os cavalos ficavam muito desensibilizados. Então era aquele negócio de banho de gente, banho de arreio, e fica se esfregando no cavalo o tempo inteiro, 15 dias, fazendo trabalho do chão, charreteando, fazendo guia e tal. E daí, eu comecei a fazer redação, comecei a fazer negócio de desenho, comecei a fazer teatralização, e um monte de coisas que eu comecei a fazer com os alunos. Usar rédea sem cavalo, um com o outro, né? Uhum. Como é que praticar, como é que usava a rédea, praticar como é que trabalhava o cavalo na guia, um sendo o cavalo, o outro sendo o domador. E isso tudo foi dando, porque você imagina, era uma imersão de 30 dias, com esses caras tudo fora de casa, era uma catarse verdadeira, uhum. né? Porque, imagina, começa a ter conflito de relacionamento, uma série de coisas ali, né? Tudo, de relacionamento com as pessoas, rarissimamente tinha. Às vezes tinha, muito pouco. Mas não tinha esse negócio. Um Big Brother aí? Não, mas ficava o cara enlouquecido para ir para casa. O cara sem mulher o mês inteiro em casa. Sem celular, Professor, sem nada. Preciso ir para casa porque teu menina, minha filha não dorme se eu não estiver em casa, né? Chega em casa, o papai, cadê sua mãe? Né? Então isso foi uma coisa extraordinária que aconteceu da coisa da conscientização das pessoas. Olha só, as coisas que esses caras me escreviam, né? Os alunos? Eu trouxe algumas coisas. O senhor tem aqui. tudo guardado? Mais ou menos. Tem bastante coisa, mas ainda não está bem organizado. Deveria estar mais. Não, mas já está pelo menos tá aqui tem algumas coisas, Aqui tem algumas coisas. Ó. Bom, e quando, nesses cursos de doma racional, eu fiz esses cursos de 79 a 83. Em 81, eu tinha uma agenda de 5 anos para frente. Louco. Em 83, eu não tinha mais nenhum curso marcado e ninguém queria mais marcar curso nenhum. E continuava o curso de 30 dias? De um mês?
E ninguém mais queria nem... Já acabou. Não funcionou mais. Por quê? Porque o cara sai do curso e me monta um curso. Muito mais barato que o meu. Porque ele aprende a fazer um negócio, né? É isso que eu falo, né? O curso que eles fazem comigo, no dia seguinte, ele é diferente. Ele faz um negócio completamente... muda a vida do cara no dia seguinte. Olha só. Então, quando eu fiz um dos últimos cursos que eu fiz, eu fui contratado do Comindi. Fiquei 2 anos no Comindi. Lembra do Comindi? Não. Banco do Comércio e Indústria de São Paulo. Não, isso eu não conheci. Ele Bom, fechou... é da minha época, mas eu não... ele fechou em 84, 85, uma coisa assim. Mas o seu Carlos Eduardo me contratou para dar curso para clientes e futuros clientes. Quando eu estava dando esse curso lá no Uberaba, na BCZ, que era a coisa mais difícil do mundo, né? Eles deixaram a gente usar aquele gramado deles lá. Eu estava lá um dia desenhando com os alunos, não sei o que e tal, e veio o Cláudio Sabino e a diretoria da BCZ inteira, Nilton Camargo e tal. E eles me perguntaram, o Cláudio Sabino falou, você não quer fazer um curso de boi? Eu falei, você é maluco, Cláudio, eu mexer com boi, agora morro de medo de boi, mexer com boi, você é doido? Ele falou, não quero boi, quero os homens. Aí que eu entendi que eu era porque ele estava me vendo muito mais como um professor do que como um domador. Né? Então, e que eu acho que é essa que foi, assim, caiu a ficha em mim desse jeito, né? Então, olha só o que esse cara escreve, né? Hoje, quinta-feira, mais um dia de trabalho ótimo. Os animais estão mais calmos. Só está meio difícil porque os animais não estão todos aqui no parque. Mas se Deus quiser, com o nosso esforço, junto com o senhor professor, chegamos lá. Também estamos tendo o apoio dos criadores. O senhor me disse que não entendia de gado, mas parece que isso é mentira. Me desculpe se eu estou ofendendo. Acho que o senhor deve continuar com esses cursos de zebu. Mas tem uma outra coisa aqui que eu quero mostrar desse cara. Isso eu tô falando de coisa de 40 anos atrás. Não, de 85. Pra mim parece que foi outro dia. Parece que foi semana passada. Olha só. O senhor conseguiu guardar grande parte disso? Tenho tudo guardado lá em casa. Eles mandavam pra organizar uma cartinha ali depois do... Mandavam um bilhetinho, vamos dizer, era isso? Não, eu respondia tudo. Escrevia no deles. Era carta mesmo? Eu pedia para eles escreverem o que estava acontecendo com eles, né? Esse dito era um cara que tinha a camisa aberta até aqui no meio da barriga, um chapéu de Valdir Soriano na cabeça desse jeito, sei, um bigode virado para cima e um cavanhaque de bode, assim. E o Cláudio chegou no primeiro dia de curso e falou assim, se você der um jeito nesse aqui, eu te dou um doce. Eu falei, tá bom. E primeira redação do dito, analfabeto, se você der o original dele, você não lê. Primeiro dia de aula, tivemos instrução de como seria o início dos trabalhos. Arrumei minhas cordas, recebi das mãos do professor uma caneta e um caderno. Enfim, todas as ferramentas. Quer estudar o cara ou não? Mais um dia de trabalho. O professor pediu que eu fosse na cidade buscar cordas para o cabo do cabresto para os alunos, que chegaram atrasados. Assim que cheguei, fui amarrar e escovar meus bois, dentro da baia. Aí o professor me perguntou se eu não queria dar uma volta no corredor com o meu boi. E eu disse que não. Ele ficou contente porque quer ter certeza que o boi vai se comportar. O senhor fazia um trabalho em boi de exposição. Boi de exposição. Boi de cabresto. Ele saber lidar com aquilo, que é uma doma também, né? É uma doma. É uma doma. Você tem o boi cabrestado. Como é que eles domavam os bois? Na época, como é que eles domavam? Pendurava na tesoura, né? E deixava só com a pontinha do casco no chão. Pra ficar com a nuca doída pra poder puxar, né? Entendi. E não é nada disso. Lá a gente trotava com os bois lá no asfalto lá, de esbarrar um tanto assim, na hora de parar. Não. Esse é o stockmanship que o senhor fala? Stockmanship. Não, isso eu chamava de cattlemanship, esse daqui, disposição. Stockmanship é do trabalho, eu chamava de stockmanship o trabalho com o gado no campo. No campo, no curral também ou não? No curral, no campo, E o senhor tem um trabalho disso também? Tem. Não, o trabalho que nós fizemos na Piratininga, Cláudio da Silva, que é o cara que eu queria te falar. Esse cara é um cara excepcional, absoluta, de uma visão de pecuária, porque quem toca pecuária são os peões.
Uhum. O pecuarista só dá condição quando dá, né? Tropa indecente na maioria das fazendas, porque pecuarista não gosta de tropa, né? É. Arreio, pior ainda, né? E instrução para os peão, menos ainda, né? Você imaginar, eu cheguei na Piratininga em 2013. Certo. Em 2013, chegava pros caras e falava assim, vai busca o gado lá do pasto tal. Aí chega os peão, cadê o gado? Não veio. Simples assim. Em 2018, eles fizeram só 80 mil IATF. 80 mil? 80 mil IATF. IATF são 4 procedimentos com hora marcada. Uhum. Então você imagina que jeito estava a peãozada. Hormônio, o reforço, pois é. até o de inseminação. Então você imagina que jeito que essa peonada estava. Eu fazia esse curso, nós pegávamos lá, tipo, 80. Esse curso, só desculpa te cortar, mas esse curso era o quê? Era para ensinar a melhor trabalhar com o gado, desde buscar no pasto até... Não, eu ficava com o gado no curral e ficava mostrando... Porque tudo é posição e distância. Não tem nada mais do que posição e distância. E entender que o gado tem um jeito de operar a vida. Né? O gado, quer dizer, se você entender como é que o gado funciona... É que nem você chamar um professor de física, PhD em física, para tomar conta de um bebê. Não vai dar certo. Uhum. Né? Porque, ou pegar uma menina que é babá e mandar dar aula de física. Você tem que entender do assunto. Você tem que entender com quem você está mexendo. Então, quem é o boi? Eu entro em qualquer curral e vaca nenhuma chega perto de mim. Porque eu não vou perto dela. Se eu olhar para cá... Eu falava para os peões assim, quando você entra no curral, você não sabe qual é a vaca que pega? Ah, claro que sei. Então, mas por que vai encher o saco dela? Se você sabe que ela pega. É só você manter uma distância. Quer dizer, você não pode invadir a zona de fuga. Então, por quê? Você tem que largar 40% do curral vazio para o gado poder escapar. Você chega aqui, o gado vai para lá. Você chega aqui, o gado vai para lá. Pronto. Acabou. A hora que você começa a fazer esse negócio, o gado vai se acostumando com você ali, vai vendo você. Aí, por exemplo, vai entrar na porteira, o gado para na porteira e não quer entrar. Aí o cara fica pondo pressão, pondo pressão, pondo pressão, pondo pressão. E o gado não entra. Só que você não está pondo pressão. Porque o gado está parado. Só tem pressão quando ele se movimenta. A pressão, eles só recebem a pressão de verdade quando eles se movimentam. Porque todo predado, tudo que eles querem é paz. Tudo que eles querem é paz. Para de encher, não quero encheção de saco, eu quero ficar sossegado, quieto no lugar. Então, todas as vezes, como é que você faz, né? Todas as vezes que eles não querem, não entendem aquilo que você está querendo, é que nem o cara que fala que o cavalo não quer entrar no trailer. Não, ele não consegue entrar no trailer. Não é que ele não quer. Aí o cara acha que o cavalo tomou a decisão contra ele. Assim como ele acha que o boi tomou a decisão de não querer entrar. Mas ele só não consegue. Por quê? Porque a porteira é estreita, porque ele não sabe o que tem do outro lado e assim por diante. Né? Um monte de coisa que faz com que... Agora, a primeira coisa que você precisa fazer é acreditar que ele não está tomando uma decisão contra você. Porque assim que você acreditar que ele está tomando uma decisão contra você, você vai entrar com punição. Porque quem manda aqui sou eu. Que é o natural do ser humano. Pois é, mas agora, quando você entende que o cara não consegue porque ele tem medo, é completamente diferente do cara que está tomando uma decisão contra você. E o senhor tem esse curso hoje? Tenho, exposição claro. Para pecuária. Quero pegar meu grupo de peão lá. Mas não viajo mais também. É na sua propriedade. Agora dá para fazer lá em casa. Eu tenho um gadinho lá que dá pra gente trabalhar. Porque tudo é uma questão... Então, por exemplo, eu inventei logo no começo desse negócio, eu inventei um negócio que chama escolinha. O gado passa de bica corrida dentro do brete, vai embora. Daí mas depois que a primeira vez demora um pouco. E no gado é fácil, porque o primeiro que se encorajar leva todo mundo. Uhum. Né? Você não tem problema nenhum. Você só precisa ter uma mais corajosa lá que sai na frente e vai. Daí pronto, o resto vai atrás. Que é essa mais corajosa, que é aquela que arrebenta a cerca, que entra pro mato. Bom, nem sempre, não sei. Pode ser que seja isso. Mas eu não gosto nunca de pensar desse jeito do gado. O gado faz isso porque recebeu uma pressão inadequada. Toda vez que o gado arrebenta a cerca, pula a cerca, bate na cerca, etc. Mas tem uma liderança, não tem? Às vezes tem uma liderança. Lógico que eles têm uma liderança, mas você precisa saber
o quanto de pressão você põe. Por exemplo, nesse curso aqui, o primeiro curso de gado que eu fiz lá na BCZ, na hora que nós fomos recolher os bezerros para botar cabresto, eram 13 peões e 26 bezerros. Os bezerros furaram ele 3 vezes. Eu nunca tinha ouvido falar em pressão e alívio na minha vida, nessa época. Uhum. Vou voltar um pouquinho, só para você ver o tamanho da história. Quando reuni as pessoas todas que iam fazer o curso, eu falei, eu não sei nada, nunca fiz isso na minha vida, vou fazer a primeira vez, vocês vão domar do jeito que vocês sempre domaram e eu vou dar palpite. Aí vira o Joaquim, que era amigo desse dito, e que era o cara... O Joaquim trabalhava com o pai do patrão do dito. Então, professor, quer dizer que nós não podemos fazer pergunta nenhuma para o senhor? Nenhuma, eu não sei nada, você vai perguntar o quê para mim? Aí fomos recolher o gado. Aí o gado furou eles 3 vezes. Eu falei, eu que não sei nada, que não sou de cidade, nunca vi isso, vou dar um palpite. Toda vez que o gado estiver de frente para nós vamos andar para trás. Toda vez que o gado estiver de bunda para nós vamos apertar. 3 rodadas, tudo dentro do brete. Ganhei os caras nos primeiros 20 minutos de curso. Ganhei todos. E o senhor teve esse entendimento? Intuitivamente. Intuitivamente. Na hora veio isso. E até então o senhor trabalhava só com cavalo e partiu para uma questão de um curso de mexer com gado. Eu não trabalho com gado, eu não trabalho com cavalo, eu trabalho com gente. E o gado e o cavalo é só um motivo para mexer nas pessoas. Uhum. Porque o cara, por exemplo, por que eu aprendi esse negócio do cavalo? Porque eu sou completamente apaixonado por essa história. Uhum. E quando o cara fala uma coisa para mim que faz sentido, eu fico enlouquecido com aquele negócio. Você já ouviu falar de um músico chamado Miles Davis? Não. Esse cara foi o inventor do jazz, o cara foi o cara mais famoso de músico de jazz que teve no mundo até hoje. Outro dia apareceu um negócio dele aí perguntando. Ele falou, não, eu sempre quero, a gente sempre tem coisa para aprender, né? E ele fala assim, e o entrevistador fala assim, mas aprender, agora você tem coisa para aprender? Aprendi uma coisa ontem, e não aguento esperar porque quero praticar, quero botar em prática isso logo, né? Porque sempre tem coisa para você aprender, né? E essa coisa do erro, você não pode enfatizar o erro. E nós todos, né, filho de coroné, o errado é que é o enfatizado e o certo passa batido, né? Então, por exemplo, esse cara tinha um quinteto e o pianista era um menino novo e de repente ele começou a fazer um solo, ele tocava pistão. Ele começou a fazer um solo e o cara do piano bateu uma nota errada. E fez assim, cacete, né? E agora? Mas assim que ele fez assim, o Miles Davis entrou no que ele fez e fez o erro dele ficar certo. E a música continuou. Entendeu? Então eu faço muito isso. Eu percebo que o senhor faz muita analogia de tudo que está no paralelo, né? Tudo que é tá arte pura. Fora do arte. É arte pura, é arte. A arte é essa coisa de você se colocar o mais perto possível da percepção. Não é do racional. É da intuição, é da percepção, é do sentir. Por isso que esse horsemanship inventado pelo Tom Dorrance, pelo Ray Hunt e pelo Bill Dorrance, essas 3 pessoas, é uma coisa assim, né? De sentir. Só que a gente não, aqui no Brasil, em português fica muito esquisito você falar, você precisa sentir o cavalo, né? Porque essa parte espiritual do cavalo, fica horrível você ficar falando essas coisas. Então eu traduzo sentir por sensação, que não é. Na verdade não é. Mas eu traduzo por sensação. Né? Quer dizer, qual é a sensação? Por exemplo, acordei com uma sensação esquisita. Qual é a sensação? Uma coisa esquisita. A gente não sabe dar nome. O cavalo dá nome para tudo. O boi dá nome para tudo. Porque ele vive disso. A linguagem dele é a sensação. 100% dos animais. sensação. 100% sensação. 100% sensação. Né? Então, por exemplo,
Hoje em dia fica todo mundo falando um monte de coisa, inventando ferramentas. Esse negócio na internet tá um infernal. O tanto de gente que entende tudo e sabe tudo de cavalo, principalmente, né? Vem aqui que eu vou ensinar você, com 10 dias você vai saber tudo sobre cavalo. Porque você vai saber tudo sobre não sei o quê, né? Não dá, você acabou de falar, desculpa falar, mas 77 anos, desses 77, 52 trabalhando 100% com cavalo. Principalmente, não 100% com cavalo, porque você veja, de repente, eu sempre pensei, eu achava que eu queria ser um treinador de cavalo, né? Mas assim que eu comecei a fazer porque nós fizemos uma revolução enorme no negócio da doma de cavalo no Brasil, né? Com esses 4 ou 5 anos desses cursos de 30 dias. Saíram um monte de gente que começou a dar aula, começou a mexer e começou a mudou completamente o sistema, tudo isso, né? E teve coisa ruim que aconteceu também, né? Porque de repente o cara tá de mau humor, pronto, já era. Eu tive um assistente que fazia isso, que o dia que ele tava de mau humor, eu precisava quase matar ele. Agora, fala uma coisa, tem muitos alunos do senhor aí que já repeti isso aqui, né, que fez muito sucesso para mundo afora, mas o senhor acha que tem gente que realmente não tem como ter aptidão para mexer com cavalo, para trabalhar com cavalo? Se eu começa a trabalhar comigo e falar, Rafael, você não serve para isso. Tem gente, ou você acha que todo mundo Depende da sua vontade. Tem muita gente, né? Por exemplo, eu trabalho com vaqueiro. Eu não sou vaqueiro. Eu não sei fazer o que eles sabem. O que eles fazem. Da vaquejada, senhor? Não, vaqueiro de fazenda. Eu não sei laçar uma vaca no pasto, botar no chão e curar do jeito que eles sabem fazer. Eu não sei fazer isso. De jeito nenhum. Mas eu trabalho. Caetano Veloso fala isso, né? Eu não sou músico, mas eu trabalho com música. Mas eu nunca fui músico, né? Então, músico é diferente. É Milton Nascimento. O senhor não competiu? O senhor não competiu? Eu fiz 2 competições. O Caíto era juiz, não sei se ele era auxiliar do juiz, não sei o quê. Ele desceu lá de cima da cadeira. Pô, você não vê marca? Eu não sabia nem que tinha marca. Errou o percurso? De rédea? Não, fiz tudo errado, né? No primeiro que eu fiz, foi um cavalo crioulo, eu fiz o rollback pra dentro. Era o rollback de lá, só fez aqui. Não, o rollback é sempre de cara pra parede. Isso, né? então, eu fiz pra dentro da pista. Então, certo. O contrário. O contrário. E o outro, né? Eu não sabia que tinha marca, então eu esbarrei antes da marca. Aí... Mas porque o senhor fica nervoso na hora da competição? Fico muito. Olha que interessante. Uma pessoa que inspirou grandes campeões de nível mundial, o senhor não dava conta de competir? Não, nunca dei. Nunca dei e não faço questão e eu acho péssimo. Pra mim é péssimo. E a minha mulher gosta, por exemplo. Sua esposa competiu? Gosta de competir e tudo. Bom, mas veja bem, você pode me botar numa pista com 40, com 20 peões, com 20 cavalos chucro, pode me embaraçar do jeito que quiser. E lá eu me sinto absolutamente em casa, né? E não tenho problema. Então, por exemplo, nessa coisa do Cominde, nós passamos nos primeiro mês, o primeiro curso que eu fiz do Cominde foi na fazenda do seu Carlos Eduardo, lá em Sul de Minúcia. E uma fazenda linda, uma casa linda, um lugar incrível, né? E ficamos 40 dias lá, com esse espião dele lá. E aí, eu tinha um cavalo chamado Superman que o Ricardo Rezende Barbosa me deu. Mestiço de puro sangue inglês com quarto de milha, lindo, maravilhoso. E era um cavalo que eu gostava demais, que eu montava de cordinha no pescoço, desde aquela época. E agora tá na moda esse negócio de montar de cordinha no pescoço, de montar sem nada. Bom. E aí o cavalo tava parado, tava dando aula, o cavalo parado, né? Daí chegou um bando de gente lá, amigo do seu Carlos, não sei o quê. Eu mostrei um cavalinho pra ele lá. Ele falou, não, mas esse aí não é o cavalo bom do Borba. É o outro, né? Aí eu fiquei todo cheio, fui lá, peguei o cavalo, montei no redondel, sem nada na cabeça, só com uma cordinha no pescoço, sem pelo. E ele fez uma pista, e eu, não contente com essa demonstração, abri a porteira, saí, entrei na pista, e de cordinha no pescoço, sem pelo. E paralá, e voltava.
E e voltava trote e tal, e coisa. De repente, e foi embora. E a coisa não parava e não vinha embora. E o cavalão, a milhão. Só crescendo. Crescendo, né? E foi, esses homens tudo na cerca e tal. Aí, de repente, voltou, tal coisa, passei perto dele e falou, quase que a viola virou um caco, né? Eu falei, quase que virou um caco. Aí no dia seguinte tinha um desenho. Esse é o professor em apuros com o Superman na pista. Seu Eduardo, e o que o senhor diria para esses alunos, que eu não quis mencionar nomes aqui, mas a maioria deles, dos grandes nomes que passaram aqui, que falaram, que começaram lá atrás, o que o senhor diria para eles, para esses caras que hoje estão brilhando, não só aqui no Brasil, no exterior, né? Até vou lembrar só de um, o Val que passou 2 anos com o senhor lá aprendendo, contou uma história magnífica aqui, que o senhor tem uma significância muito grande para ele, mas entre outros, Jango, quantos outros passaram, Lica Leão teve aqui, enfim, quanta gente passou aqui, o próprio Deleu, enfim, como eu falei que não ia falar nome, tô falando, mas o que o senhor diria para esses, qual é o seu orgulho dessas pessoas, como isso representa para você? Então, mas isso, veja bem, eu não... Assim, claro que eu tenho muito orgulho disso e tal, mas na verdade, eu sempre fiz o papel de ponte. Eu sempre fui uma ponte. Sempre. Em todos os aspectos da minha vida aí, eu sempre fui uma ponte que, de repente, as pessoas passavam por isso e entravam numa outra... Mas o senhor não tem aquela visão assim de ver hoje meninos novos aí, molecada, vou falar assim carinhosamente dizendo, que estão lá nos Estados Unidos hoje e que talvez não passaram pela tua mão, mas veio de outros mentores. Com certeza. Você não se sente um pouquinho pedaço daquilo? Sinto, mas na verdade, eu sinto uma coisa que é parecida que o Ray Hunt falou um dia, né? Que, claro que eu quero que essa coisa toda fique espalhada, que vá se espalhando cada vez mais, né? Mas de repente, isso que você acabou de dizer aí, onde você aprendeu isso? Ah, aprendi por aí. Mas saiu daqui. Passou tudo certo. Passou por aqui, mas aprendi por aí. Porque eles já não sabem mais de onde começou, né? O senhor tá novo ainda. Tem muito pela frente. O senhor acabou de falar na abertura aqui que ainda tem muito para aprender, para montar cavalo, para aprender a trabalhar com os animais e com as pessoas. Quais são os planos de futuro ainda? O senhor tem um plano de futuro? Quero ver se eu consigo aprender a montar cavalo direito. Estou fazendo um esforço aí. Verdade, o senhor pensa isso? Verdade. Nossa, cada vez que eu encontro uma pessoa... Porque para aprender, eu comprei eu odeio autoajuda, mas um dia passei numa livraria e vi um livrinho chamado O Ego é Seu Inimigo. Aí, comprei. E tem uma das páginas lá que está escrito assim: para aprender você precisa de 3 coisas. Primeiro, trabalhar com alguém que sabe mais que você. Segundo, ter alguém para se comparar. E terceiro, ter alguém para ensinar. Eu a vida inteira fiz isso. Daí veio um americano aí chamado Alfonso Aguilar, mexicano-americano. Acho que nós estávamos juntos, foi 2015, né? Naquele evento do Fernando. Rodrigo. Isso. E depois nós trouxemos ele mais 2 vezes. O Aloysio trouxe ele uma vez, e depois eu e a Luísa Magalhães trouxemos ele mais 2 vezes. E eu falei isso para ele falou assim, mas eu não sei mais que você. Então, a gente precisa ter uma pessoa para olhar, para nos olhar. A gente precisa ter uma pessoa para se comparar e uma pessoa para ensinar, isso sim. Então, e é o que esse professor, né, é aquele aluno que percebe que ele não pode parar de ensinar para continuar aprendendo. Você precisa estar sempre... Ensina a gente muito. E o cavalo nos ensina todo dia também, né? Nos ensina todo dia, se você conseguir escutar, né? Porque, na verdade, é que nem uma yoga, né? Para mim, montar cavalo é como uma yoga. Na yoga, a gente não quer uma grande... Tem gente aí que gosta de grandes performances, que faz umas posições malucas e tal e coisa, né? Mas a maioria, a pessoa que realmente mexe, que tem essa coisa da yoga, né, das artes marciais todas, ninguém
tá procurando uma grande performance, mas eles estão querendo um polimento interno, né? Dessa coisa de domar o ego, né? De domar a ansiedade, de domar essa coisa da angústia, de fazer esse polimento interno mesmo, né? E isso é uma forma de yoga, né? Horsemanship é uma forma de yoga, se você encarar desse jeito, né? Porque eu encaro terapia. desse jeito. Eu encaro desse jeito. Eu encaro desse jeito. Para mim, montar cavalo é isso. Talvez a gente veja tantos resultados positivos na ecoterapia, por exemplo, porque aquelas crianças, aqueles deficientes que estão ali trabalhando no cavalo estão se entregando totalmente para ele. Ali a conexão acontece real, né? Claro. E tem gente que monta cavalo e não consegue ter... Não, aí que tá, né? Outro dia o João Felipe Lacerda falou para mim isso, né? Falou, ó, a quantidade de gente... Hoje, todo mundo sabe espinar um cavalo, todo mundo sabe esbarrar um cavalo, sabe ensinar um cavalo a espinar, sabe ensinar um cavalo a esbarrar, galopar, etc. Mas quem que entende do cavalo? Pouquíssimos entendem do cavalo. Porque as pessoas querem isso. Me ensina uma dica aí para o cavalo recuar, né? Então, por exemplo, essa história de recuar, né? O cavalo que recua, começando pela paleta, é que nem você empurrar uma corrente. E o cavalo que recua, começando pela garupa, é que nem você puxar uma corrente. Porque o motor está lá atrás, então ele tem que começar lá atrás. Empurrar uma corrente e puxar uma corrente. Claro. Porque se você não liga o motor, fica tudo torto, fica tudo desalinhado. Agora, quando ele usa o motor, né? Ele tá puxando. Ele está puxando. Então ele tem que se puxar pela... Então a garupa tem 3 funções. Ela se empurra, ela puxa quando o cavalo vai parar. Por exemplo, a diferença do esbarro de um cavalo americano de rédea para um cavalo do freio de ouro... Nossa, eu não sei se eu posso falar isso, mas em todo caso. Vamos lá. O cavalo vem galopando a toda velocidade no cavalo americano. E o cavaleiro dá um sinal e o cavalo para de se empurrar e começa a se puxar. Certo. Você pode reparar, os cavalos de rédea bem treinados, eles param sapateando para trás. Começa a puxar. O cavalo de freio de ouro tromba na mão do cavaleiro. Como se ele trombasse numa parede. Por quê? Porque para eles o cavalo tem que ser sujeito da boca. Ele não... Agora, o sujeito da boca, né? É que é o complicado. Porque o cavalo não vai confiar em você se você não ensinar ele soltar o maxilar. Né? E não é ferramenta severa que vai soltar o maxilar do cavalo. Nunca. É o quê? A sua mão. Por que tem esse negócio de montar sem nada na boca ou sem nada na cabeça? Porque os caras não querem desenvolver a mão. A mão é tudo. Tem uma frase em espanhol que é assim: todos são las manos, né? Quer dizer, quem tem mão tem assento. Quem tem assento tem mão. Quem não tem assento não tem mão. E quem não tem mão não tem assento. Se quiser fazer um curso hoje com o Eduardo Borba, tem disponibilidade? Tem, é só ligar lá. É só ligar lá. O Instagram tá funcionando? Tá funcionando, tudo. Arroba Eduardo. Não, Eduardo lá é Borba. Projeto Doma. Projeto Doma. Projeto Doma. Arroba Projeto Doma, vai colocar aqui embaixo para você acompanhar. Né? Então, temos lá tudo. Tá tudo. O Horsemanship e também o Stockmanship. Também, e tem, e a gente faz, por exemplo, a Dude dá uns cursos de iniciação de cavalo de rédea. As minhas coisas mais são iniciação de potro e escola básica, né? O que é a escola básica? A escola básica é você colocar no cavalo exercícios, né? Exercícios para ele ficar forte mentalmente e fisicamente. Então são ginásticas, e principalmente as ginásticas da escola acadêmica, que pouca gente faz, porque hoje o cavalo é domado na modalidade. Né? Então o cara, ele doma o cavalo treinando, quer dizer, é como se você tivesse um filho e falasse assim: vai ser médico desde o dia que nasceu. Certo. Você vai deixar, se ele não tiver vocação, você vai deixar ele louco. Boa. Né? Agora, antigamente, como é que se fazia, né? Como é que era a história? O domador desbravejava o cavalo, depois o cavalo ia para um acertador.
esse acertador montava esse cavalo, acertava, tal, ensinava esse cavalo a trabalhar. Hoje, na fazenda, por exemplo, os caras acreditam que o cavalo chega da doma, o cavalo está pronto trabalhando. Não, ele está pronto para aprender a trabalhar. E essa é a consciência que eu botava neles, nas fazendas. Né? Certo. E sempre domando no trabalho. Então você vai, por exemplo, você vai buscar um gado, você vai buscar uma bezerrada e vai montado num potrinho. Se um bezerro espirrar e você tocar esse potrinho a toda velocidade, esbarrar ele lá e voltar com esse bezerro, você perdeu o cavalo. Porque na primeira vez que um bezerro sair, ele vai sapatear na sua mão já. E vai ficar nervoso. Que nem cavalo no partidor. Uhum. Né? Antigamente, quando eu comecei, os cavalos eram péssimos no partidor. Você vê hoje como é que os cavalos são no partidor. São muito mais calmos, muito mais tranquilos, ficam ali parados, não sapateia, não quebra barreira. É raríssimo você ver um cavalo de laço, né, quebrar barreira hoje. Uhum. Porque tem um outro treinamento completamente diferente. Espinar. Na minha época, ninguém espinava sem espora na paleta, sem rédea, batendo rédea na paleta. Né? Hoje ninguém mais faz isso. Fazer, né? Né? Não, pois é, mas hoje, exatamente, aprenderam outras coisas, aprenderam uma equitação diferente. Né? Maravilhoso. Queria te agradecer muito pela visita aqui. Pô, a gente tem papo para muitos mais 2, 3, 4 programas aí. Tem papo. História. Isso tem história pra caramba. Quero te parabenizar, dizer que é um orgulho tê-lo aqui conosco. O orgulho é meu. Eu também. A indústria do cavalo tem que agradecer muito ao senhor, tenho certeza disso. Tô aqui, né, sempre querendo aprender e ficar melhor. O que representa o cavalo pro senhor? A minha vida. Sem cavalo? Não tem, a minha vida fica muito, muito troncha. Muito sem sentido. Eu quebrei a coluna uma vez e a primeira coisa que eu falei, será que eu não vou conseguir mais montar cavalo? Foi a primeira coisa. E quebrei a perna também, que foi uma coisa horrorosa. Né? E 2 acidentes que me deixaram bem de orelha em pé com essa história. Né? E eu quero ver se consigo continuar montando a cavalo até... Já tem muito para... Tomara Deus. Para ensinar ainda. Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, eu que agradeço. A porta está aberta para sempre voltar e contar mais histórias, a gente bater papo aqui, ensinar. Estou pronto, a hora que você quiser, é só me chamar. Valeu. Porque eu sinto muito prazer em poder dividir e compartilhar essas histórias todas com todo mundo. E quero ir lá em Capivari fazer uma visita e quem sabe a gente fazer um curso lá junto. Opa, quero aprender muito. Né? Eu não quero aprender a montar, quero aprender a melhorar a montar cavalo. Pelo que eu entendi com o senhor, a gente ainda tem muito para aprender. E o senhor sem dúvida. O senhor é uma sumidade e abriu aqui que ainda está aprendendo. Né? Sim. Vamos aprender até morrer. Obrigado. Imagina. Esse foi mais um Agro 360, conversando com essa lenda viva do mundo dos cavalos no Brasil, Eduardo Borba. Semana que vem estamos de volta com você. Canal Rural, canal do Criador, em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast. Até semana que vem. Tchau.